Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Escutamos no Evangelho de hoje um relato dramático. De um lado, uma mulher prestes a ser condenada à morte por apedrejamento, por ter cometido um pecado grave. Do outro lado, a hipocrisia de muitos que, embora também pecadores, estavam habituados a acusar, julgar e condenar. Todos estão diante de Jesus. A mulher e os hipócritas. Vamos destacar 3 frases de Jesus para nossa reflexão. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus percebe a maldade no coração dos acusadores e faz um apelo à consciência de cada um deles com essas palavras. E eles, então, surpreendidos pelas palavras de Jesus e cientes de seus pecados, vão saindo um, a começar pelos mais velhos, os mais conscientes de seus próprios erros. E acabam por todos se afastarem. Deveríamos nós, você e eu também, refletirmos muito sobre essas palavras de Jesus. Porque também nós, com frequência, apontamos o dedo, acusamos, julgamos, condenamos e ferimos muitas pessoas. E fazemos isso, infelizmente, com certa frequência. E por que agimos assim? Por que você e eu estamos tão habituados a apontar o dedo, a julgar, a condenar as pessoas? Porque nos acostumamos com os nossos erros. Nos acostumamos com os nossos erros ao ponto de achá-los normais, pequenos, cotidianos, pecadinhos, como alguns gostam de falar. Não sejamos coniventes com os nossos próprios erros, porque muitos são coniventes com os próprios erros. E por isso acabam então por ser muito complacente consigo mesmo e muito crítico, muito exigente, muito rigoroso com os erros das outras pessoas. Digo a vocês e também a mim mesmo: não atire as suas pedras. Diante do erro de alguma pessoa, diante da limitação e da fraqueza de algum irmão, de algum familiar, de algum colega de trabalho, de colégio, de faculdade, de igreja, de pastoral, não atire as suas pedras. Primeiro, permita ecoar as palavras de Jesus em seus ouvidos. Quem não tiver pecado, atire a pedra. Todos naquela cena vão embora. E se você e eu estivéssemos lá, nós também iríamos embora. Porque nós também somos pecadores. E ficou apenas o pecado e a misericórdia. Ficou apenas a mulher e Jesus. A segunda palavra de Jesus, olhando para aquela mulher, diz: eu também não te condeno. Com essas palavras, Jesus perdoa o grave pecado daquela mulher, assim como perdoa os nossos pecados graves. Você quer ser perdoado?
então recorra a Jesus no sacramento da confissão e terá a oportunidade de fazer a mesma experiência que aquela mulher fez. Muitos não buscam a misericórdia de Deus por vários motivos. Destaco 4. Alguns faltam arrependimento. Não conseguem se arrepender dos pecados cometidos. Quase que justificam seus erros, como se eles não fossem errados. Como se não tivesse uma palavra de Deus nos orientando, como se não tivesse uma doutrina católica explicando a palavra de Deus. Algumas pessoas vão tentando justificar, explicar os seus erros e não se arrependem. Outras se sentem fracas, sem forças de mudar. E pensam, se eu me confessar eu vou errar de novo, então melhor não me confessar. E pela fraqueza permanecem distantes de Deus. Alguns têm tanta dificuldade de perdoar, alguns guardam mágoa com tanta facilidade, que também não conseguem pedir perdão. Nos deparamos com pessoas que guardam mágoas por meses, por anos, por décadas, e ficam lembrando dos acontecimentos, como que alimentando aquele sentimento ruim, e por isso também não conseguem pedir perdão a Deus, porque elas não perdoam, pensam que Deus também não pode perdoá-las. Por fim, destaco aqueles que por vergonha também não se aproximam de Deus. Envergonhados de terem que se aproximar diante de Deus por meio de um sacerdote e pedir perdão, guardam os seus pecados. Mas eu repito, todos que quiserem podem se aproximar de Jesus e fazerem a mesma experiência do olhar amoroso e misericordioso dele, porque ele nos espera. Nos esperou na sexta-feira e a maioria não veio. Agora, só na próxima sexta, em Tanguá. Mas todos que quiserem ser olhados por Jesus, como aquela mulher foi olhada, bastam ir ao encontro do sacramento, com humildade e com confiança. Terceira palavra de Jesus: vai e não voltes a pecar. Quando dei a formação sobre a confissão, dei muita ênfase ao propósito que temos que estabelecer de lutar de forma decidida contra o pecado. E aqui tem um outro problema, do modo diferente de alguns que têm muita dificuldade de se confessar, outros se confessam com muita facilidade, mas com a mesma facilidade que se confessam, voltam ao pecado. É preciso valorizar o perdão recebido, e valorizamos o perdão recebido lutando, nos empenhando de forma determinada para não voltar ao mesmo pecado. É preciso, portanto, um propósito firme de luta e de resistência. É preciso um esforço para crescer na amizade e no amor de Deus. E para isso temos que montar uma estratégia de luta. Uma estratégia que nos leve a evitar o perigo de pecarmos. Uma estratégia que nos leve a evitarmos uma possibilidade de exposição. Porque se eu me exponho menos, eu vou ter mais capacidade de vencer a tentação. Agora, se eu a todo momento me coloco em situação de perigo, em situação de risco, eu não vou resistir, vou cair de novo. Então, a primeira estratégia é de luta, se afastando do perigo de pecar. E uma segunda estratégia é para crescer na amizade e no amor de Deus por meio da oração. Aí eu pergunto, como é que está a sua vida espiritual? Aí eu escuto, rezo o dia inteiro, padre. Eu falei, você reza o dia inteiro? Parece uma carmelita, né? O que você faz? Não, meu pensamento está em Deus. Tá, mas
além do seu pensamento em Deus. Não, padre, é isso, eu penso em Deus. Ok, pensa em Deus, mas tem o horário do seu terço diário. Pensa em Deus, mas tem o horário do seu contato com a palavra para meditação todos os dias. Pense em Deus, mas organize sua semana para que você possa comungar pelo menos mais 1 ou 2 vezes por semana. Pense em Deus, mas vá à Capela do Santíssimo adorar Jesus por alguns minutos durante a semana. Uma estratégia para que você organize o seu tempo, para que você planeje a sua semana. E você não só se afaste do perigo de pecado, mas você conscientemente busque Deus de forma mais consistente. Termino citando a segunda leitura da missa de hoje. Uma frase de São Paulo. São Paulo foi um dos grandes apóstolos. Mas ao mesmo tempo que ele foi um dos grandes apóstolos, ele foi um homem muito pecador. Um homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. E esse homem disse para você e para mim, na leitura da missa de hoje: uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Jesus Cristo. No sacramento da confissão, nós somos purificados. E uma vez purificados, iniciamos uma vida nova. E não se vive uma vida nova remoendo os erros do passado. Deus, ao te perdoar, Deus te dá uma vida nova. Então não fique remoendo os erros do passado, como se você mesmo não tivesse se perdoado. Deus te perdoou e você também precisa se perdoar e recomeçar. Então não se vive uma vida nova preso aos erros que já foram arrependidos, que já foram perdoados. Acredite em Deus, que diz para você e para mim: eu te dou uma vida nova, uma vida restaurada. Não se vive uma vida nova se permanecermos com hábitos ruins do passado, hábitos que apontam o dedo, hábitos que julgam, que condenam, hábitos que ferem as pessoas. Quer uma vida nova? Então pare de julgar, pare de apontar o dedo, pare de condenar as pessoas. Queremos ser mais juízes do que Deus. Queremos ser os senhores do certo e do errado. Isso não nos compete, nem a vocês e nem a mim. Não percam tempo. Deixem os erros do passado no passado, porque Jesus te faz, por meio do sacramento da confissão, uma nova pessoa. Deus te oferece uma nova vida, uma vida de santidade. Aproveitemos a oportunidade de sermos perdoados. A imensa maioria que ainda não se confessou, ainda há tempo de confissão. Sexta-feira, último tirão nosso em Tanguá. Ah, padre, mas agora eu tenho que ir em Tanguá? Você que deixou para o final. Então, aproveite a oportunidade para poder marcar o início de uma nova vida. O início de um novo tempo na sua vida de fé. E queria terminar essa homilia com um desenho de uma criança que me entregou ontem. Me entregou ontem, minutos antes da missa. Fotografei, tirei o nomezinho dela e colocamos, e estou usando esse desenho em todas as missas desse final de semana. Uma criança que ontem estava fazendo seu retiro para a primeira comunhão. Uma criança que chegou no retiro de ontem de manhã, já sabendo o evangelho de domingo. E a maioria de nós chegamos aqui hoje sem saber qual era o evangelho. Mas essa criança já sabia o evangelho,
e já tinha feito a reflexão do Evangelho e fez o desenho para entregar ao padre, de Jesus e a pecadora. E ela escreveu dizendo: Jesus sempre vai te ajudar nas piores situações. Quando você cair, Ele vai te segurar. Quando você estiver no fundo do poço, Ele, de novo, Ele nunca vai desistir de você, mesmo nos piores pecados. Uma criança da catequese que penetrou mais profundamente o mistério da misericórdia de Deus do que a maioria de nós, adultos, alcançamos. Aprendamos da palavra, aprendamos com a sensibilidade dessa criança a nos levantarmos quantas vezes cairmos, porque assim o Deus da misericórdia faz conosco, quando nos colocamos diante dele com confiança e com humildade. Ele nos pega pelas mãos, Ele nos coloca de pé. Com o Evangelho da semana passada, túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés e festa pelo nosso retorno. Que possamos permitir ter festa no céu pelo nosso retorno e pela nossa vida nova na graça, assim seja. Amém. Amém.